Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje mais um react aos programas da ESPN com tudo sobre Corinthians e Racing. Então, para não perder nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos ao vídeo. Olá para você que é fã de esportes, começando o nosso Linha de Passe. E olha, 2-2 na Neoquímica Arena, empate, o Corinthians chegou a virar o jogo no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo, dava indícios aí de que podia, quem sabe, até ampliar o placar. Mas no segundo tempo, e aí a gente vai falar bastante da participação hoje do Ramon Dias nas substituições. Muita gente criticando o Ramon pelas substituições, culpando o Ramon até por esse resultado, que não foi dos melhores. O Corinthians não perdeu, mas também não venceu e vai ter que decidir a sua classificação, a decisão da Sul-Americana lá na Argentina. Você viu ali o Memphis Depay, jogadaça pro gol do Yuri Alberto, boa participação do Memphis, principalmente agora na reta final do jogo também. Mas o Corinthians não conseguiu fazer o suficiente para sair com a vitória e passa diretamente pelo Ramon Dias. Paulo Calçade, boa noite para você. Olá, boa noite companheiros, boa noite para você que nos acompanha aqui. Eu vejo o que passa também pelo Ramon Dias, pelo seguinte: o Ramon Dias já tem um tempo de Corinthians, ele recebeu um outro elenco. Mas o tempo é curto para poder dar um jeito na equipe. Isso é verdade, mas é para todo mundo. E você nota que quando o tempo é curto, existem algumas decisões que os treinadores tomam que melhora pelo menos o posicionamento espacial dentro de campo. E isso eu vejo o Corinthians bem complicado. A ocupação de espaços. Então tem jogo que ele vai com 3 jogadores no meio. A bola não consegue chegar em Yuri Alberto e Memphis. Tem jogo que ele começou hoje com esses 3, aí contusão do Martínez. Ele vem com quem? Com o Romero. Então ele muda a ideia, tudo bem. Ele pode mudar a ideia dele durante o jogo porque ele está vendo a partida e ele, olha, isso aqui vai funcionar. Mas o Corinthians continua isolando 2 caras que são os caras que decidem partidas. O que fez o Alberto hoje, 2 golaços, o que pode fazer o Memphis com uma dupla que parece que vai se afinando. Mas eu vejo o Corinthians anterior a Memphis e ao Yuri Alberto com problemas de disposição espacial, que é a melhor forma de jogar. O jogador em sua posição e o jogador com a sua função dentro de campo. E é um Corinthians que tem dificuldade de fazer uma boa transição, que é bola da defesa até chegar aos atacantes. Mas choveu muito. Mas em dias que o gramado estava seco, esse problema persistiu também. E ele enfrentou um time que talvez não tenha à disposição do seu treinador a mesma qualidade técnica que o Corinthians tem hoje, embora esteja lutando contra o rebaixamento. Mas é uma equipe muito mais ajustada do que o Corinthians. Você está vendo aí, para quem não viu, está acompanhando, foi um jogo de golaços. Os 4 gols, 4 golaços, os 2 do Yuri Alberto, os gols do Racing também. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre o Yuri Alberto, porque se dá para lamentar um pouco o fato de não ter vencido dentro de casa, dá para falar bastante sobre esse Yuri Alberto, que está numa fase muito confiante mesmo. E eu queria saber do André Kfouri se ele vai na mesma pegada aqui do Calçade, se hoje é para a gente puxar a orelha do Ramon Dias. Ô André, tudo bem? Oi, William, boa noite, boa tarde. Boa noite a todos, eu vou sim. E antes, só falando sobre o Yuri Alberto, falta de sorte, né? Porque mais uma partida em que ele vai bem, potencialmente decisivo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, aconteceu isso, nesse mesmo estádio, e o Corinthians também, timas dele, né? Um jogador muito criticado, responsabilizado por uma série de defeitos que o time do Corinthians tem, que não competem a ele diretamente, mostrando, mais uma vez, na noite de hoje, que o Corinthians e a torcida do Corinthians podem contar com ele para fazer aquilo que é o seu papel. Não foi suficiente hoje, como não foi suficiente naquela noite contra o Internacional pelo Brasileirão. A comissão técnica do Corinthians não esteve à altura do jogo de novo hoje. De novo. Ela não esteve à altura do jogo na ida da Copa do Brasil no Maracanã contra o Flamengo. Não esteve à altura do jogo na volta da Copa do Brasil, especialmente depois da expulsão do Bruno Henrique na Neoquímica Arena. E não esteve à altura do jogo a partir do intervalo no encontro de hoje com o Racing, que terminou com um resultado que é muito ruim para o Corinthians. Eu diria que é improvável a classificação do Corinthians à final da Copa Sul-Americana, porque no segundo tempo, especialmente no segundo tempo, o Racing mostrou que entendeu a maneira como o Corinthians queria atuar. O Corinthians deu 2 passos atrás, passou a esperar o seu adversário. Só que para você fazer isso com sucesso, com eficiência, a primeira coisa que você tem que conseguir fazer é marcar bem.
é se defender com competência. E o Corinthians não conseguiu. O segundo gol do Racing é um gol de uma equipe que só sofrem equipes que não conseguem se defender. A jogada é muito bonita, o espaço é aproveitado, a finalização é muito competente, mas times que se defendem bem não levam esse gol. E a estratégia foi errada. Eu estou de acordo com tudo que o Calçade disse sobre ocupação de espaço, mas assim, teve até caneta no Garro, né? Que é um dos principais jogadores do Corinthians. O pior ali ainda é o Charles, né? Da forma como ele passa. É tão feio, Exato. Mas, de novo, a comissão técnica do Corinthians não esteve à altura do jogo. Eu não estou afirmando que ela é incompetente, que ela tem que ir embora agora, eu não estou falando nada disso. Estou dizendo que pela terceira vez, nesse recorte mais recente, a comissão técnica do Corinthians não esteve à altura do que ela precisa ser. Só para acrescentar, os jogos têm mostrado o limite da comissão técnica e não o limite da equipe. Esse elenco pode mais, né? O elenco pode muito mais. Agora pode mais. Porque foi um elenco bem recheado, fez uma boa. A gente cansa de falar aqui, a janela do Corinthians foi boa. Mas você acha, assim como o André, que é improvável o Corinthians se classificar lá na Argentina, ô Pedrão? Tudo bem? Tudo bem, William. Abração a você, André, Calçade, Birner, o fã de esporte com a gente aqui mais uma noite. Eu lembro que quando a gente parou para observar o jogo de ida entre esse mesmo Racing e o Atlético Paranaense, e o Atlético venceu o jogo de ida, e a gente falava que ainda com a vitória era muito pouco provável imaginar que esse Racing, que tinha se portado bem fora de casa, não iria se portar melhor fora de casa. Então me chamou a atenção como o Racing ficou confortável em campo em muitos momentos. E quando você pensa num Corinthians de decisão, você pode puxar no recorte mais recente o domingo. O Corinthians fica desconfortável porque o Flamengo provoca um desconforto, tem uma limitação, tem um jogador de qualidade que faz falta ali, o Memphis não está inscrito na Copa do Brasil, tem um cenário ali. Agora hoje você começa a ver o jogo, depois da virada, você pensa que em algum momento você pode ter um conforto, e aí tem um desconforto causado aí por uma mexida. Porque você traz para uma situação que o time já tinha, em outros exemplos recentes como o André, aquilo ali não tinha funcionado. Não é que ele lançou a mão, ele foi na contramão do que a gente poderia imaginar para lançar a mão de algo que já tinha funcionado. Era de algo que não tinha funcionado. Então, quando eu vejo um Corinthians muito desconfortável em campo, eu olho para o que esse Racing é capaz de fazer dentro de casa. Eu olho para a dificuldade que o Corinthians tem em manter níveis de atuação. As oscilações são constantes, apesar da qualificação do elenco, da janela, e o momento da comissão de entendimento desses jogos, é muito difícil a parada lá fora. É muito difícil dentro de cilindro, com esse time que vai voltar falando, a gente poderia ter até vencido. A gente transformou o jogo em desconforto para eles. Então, dentro de casa, esse time vai ter uma outra postura. E aí, como o Corinthians vai reagir a essa postura, é um grande ponto de interrogação. Então, tá desconfortável, mas não tá, eu não sei se improvável, mas tá desconfortável e tinha que sair hoje com algo um pouco mais encaminhado. Não é fazer 3 ou fazer 5, esses exemplos que a gente teve recentemente, porque o Corinthians não é o Galo atualmente, o Corinthians não é o Botafogo atualmente, o Corinthians ele tem uma conta do chalinho, um limite para competir. Só que hoje a gente não conseguiu ver nem isso em casa. Então, isso preocupa para a volta. O que o Racing pode fazer e o que o Corinthians está repetidamente errando. Tá deixando escapar resultados importantes, principalmente no Brasileiro. Você falou do jogo contra o Internacional, né? Está falando de um Corinthians que está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro. Aliás, a noite começou boa para o Corinthians, né? Porque o Vasco venceu o Cuiabá e o Cuiabá permaneceu lá embaixo, na zona do rebaixamento. Tem confronto direto contra o Cuiabá na próxima segunda-feira, o Corinthians. Então ali foi importante dar uma segurada no Cuiabá, porque senão ia ficar muito na cola do Corinthians. Começou boa, mas em termos de Sul-Americana, não foi nada boa a noite para o Timão, que teve boas atuações do Yuri Alberto e do Memphis Depay. A gente vai ouvir agora o Yuri Alberto, já passo para você, Birner, e também o Fagner, 2 personagens aí desse empate corintiano. Vamos lá. Pô, cara, glória a Deus pelo momento, pelos gols, sempre tentando ajudar o Corinthians, que é muito gigante, então só agradecer a Deus pelas oportunidades e hoje a gente tinha totais condições de ganhar esse jogo. Infelizmente, pelas condições do gramado, nos atrapalhou bastante do meio para o final do primeiro tempo. No segundo tempo também foi muito difícil, então acho que virou um jogo de muita força. Não é o que a gente buscava, como foi no início do jogo. A gente teve um pouco de superioridade nisso, então manter a cabeça firme. A gente vai trabalhar duro essa semana e eu creio que no jogo de volta a gente tem totais condições de vencer esse jogo e passar para o final. Cara, na verdade acho que foi bem por isso, né, que o presidente se esforçou para trazer e montar o elenco que montou, para a gente ter qualidade, independente de nomes que entrem dentro de campo, né, para a gente ter qualidade, para a gente conseguir fazer grandes jogos.
né? Temos potencial, temos jogadores para poder fazer esses jogos decisivos, né? Então agora, como eu falei, já é pensar no jogo do meio de semana, já é descansar, né? Já virar a chavinha, corrigir algumas coisas que nós precisamos para fazer um grande jogo na segunda, e aí depois vira a chavinha de novo para a gente conseguir fazer um grande jogo lá e trazer a classificação. É isso aí, galera, este foi mais um vídeo aqui pro canal. Como vocês puderam ver aí pelas imagens, o Corinthians acabou não levando a melhor, e estes foram, né, os melhores momentos dentro de campo. O Corinthians até jogou muito bem, conseguiu, mesmo com toda a pressão do jogo, ele conseguiu chegar no ataque, conseguiu desenvolver muitas jogadas muito bonitas. Nós vimos ali grandes jogadas do Memphis Depay. Yuri Alberto mais uma vez se entregou demais nessa partida. Nós podemos ver que o Corinthians ele tem um time, um elenco que se entrega, um elenco que é muito forte, porém existem situações dentro e fora de campo que acabam tirando um pouco o foco do time. E hoje talvez nós podemos dizer que foi a causa da chuva. Apesar de termos visto um futebol muito bonito em campo, mas claramente deu para perceber que a chuva acabou cansando muito o time do Corinthians, tirando muitas investidas ali de velocidade que o Corinthians estava fazendo, não é verdade? Mas eu também gostaria de saber a sua opinião. Para você, qual foi a situação dentro de campo, a estratégia ou talvez a mudança que poderia ter sido feita para que o Corinthians encontrasse a vitória no jogo de hoje? Nós sabemos que ainda virá o jogo de volta, mas uma vantagem hoje ajudaria demais, principalmente porque o Corinthians jogou dentro de casa. Então o Corinthians tinha essa vantagem de jogar dentro de casa e, como nós já sabemos, quando o time joga dentro de casa é uma diferença, o time está lá em cima, a autoestima do time é outra coisa. E agora vai ter que enfrentar o Racing na casa deles. E vai ser tão difícil quanto foi aqui no Itaquera. Claro que nós sabemos que o Corinthians ainda tem a possibilidade, jogando como jogou hoje, de levar para casa a vitória. Só que eu também gostaria de saber a sua opinião. Deixe aqui embaixo nos comentários se você acredita que a situação acabou não se desenvolvendo bem por causa do Ramon Dias. Nós sabemos que o segundo gol do Racing, né, teve ali uma evolução muito boa do time do Racing na área do Corinthians, mas que talvez se o Ramon Dias tivesse colocado ali o Alex Santana antes do gol, talvez a situação poderia ter sido diferente. Talvez o Alex Santana ali no meio de campo conseguiria segurar a partida até esse final, e agora o Corinthians estaria com 2-1. Uma vantagem pequena, porém uma vantagem. Deixe nos comentários se você acredita que o Ramon Dias poderia ter mudado, né, a situação do Corinthians, ou se o jogo estava mostrando que iria para o 2-2, porque na minha visão eu não acredito dessa forma. Mas é claro que aqui no canal o que vale é a sua opinião. Deixe aqui embaixo nos comentários. Desde já, muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E é claro que você já sabe que todas as notícias do Timão você encontra aqui. Então já clica no sininho para não perder nenhuma notícia. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu, fui!